Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha hoje sobre um homem, um valente de Davi, chamado Samá, filho de Agê, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, irmãos, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este homem, pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento sobre Israel. Segundo Samuel 23, 11 e 12. Vamos falar sobre a coragem de um valente, de um homem. Defenda o seu campo. Irmãos, a palavra nos ensina e nos fala de um grande valente de Davi, um homem chamado Samá. Matou os filisteus e o Senhor operou nele um grande livramento sobre Israel, um dos 37 valentes do rei de Davi, que Davi teve como auxiliar. Quer dizer que aqui fala que os filisteus se ajuntaram e vieram sobre Jerusalém para tomar toda a plantação que Jerusalém, que o povo de Israel plantava. Quando estava no tempo da colheita, eles vinham e levavam as colheitas e acabava com as plantações e não deixava nada para o povo de Israel comer, deixando assim eles na fome. Mas quer dizer que a palavra nos fala que Samá, um homem valente de Davi, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu com as suas próprias mãos e saiu ferindo os filisteus, e o Senhor operou naquele dia um grande livramento, porque Deus era com ele. Davi nesse tempo tinha muitos homens a seu serviço, mas Deus sempre escolhe os melhores para te proteger e proteger a Davi. E hoje não é diferente não. Quantas vezes passamos por lutas e Deus escolhe uma pessoa que às vezes nós nem conhecemos para nos defender? Porque Deus queria entregar, irmãos, naquele tempo a Davi o seu reino. Por certo, Samá era um destes homens separados por Deus, com grande coragem, fidelidade, perseverança e honra. A palavra nos fala que não faltava isso. Disposto a defender com a sua própria vida as terras em que estava ou ele comandava. Samá, aquele que mora na rocha, ou que está firmado na rocha, é uma das escolhas de Deus. Qual é a escolha de Deus para você? Naquele tempo os filisteus tinham como de costume queimar as plantações, as lavouras separadas do povo de Israel. E isso, irmãos, acontecia sempre, para obrigá-los a enfraquecer sem alimentos e assim derrotá-los facilmente. E nos dias daquela colheita, os filisteus atacavam para destruir suas colheitas uma plantação de lentilhas. E quando o povo viu que eles estavam chegando, resolveram fugir. Saíram correndo, deixando toda a lavoura para trás. A palavra nos fala. Mas Deus levantou um homem que não fugiu, que não se acovardou. O que você tem fugido? De quem você tem fugido? De quem você tem acovardado? Já parou para pensar isso? De quem que eu estou escondendo? Ou correndo? Qual é o meu inimigo? Qual é o teu inimigo de hoje? Quer dizer que havia ali um homem diferente, com o Espírito do Santo Deus, vivo, chamado Samá, que significa uma rocha. Quer dizer que esse valente, irmãos, defendeu o que pertencia ao seu rei e ao seu povo, o povo que ele vivia. Ele não abandonou o campo de batalha. Você tem abandonado o campo de batalha do Senhor? Samá, irmão, defendeu aquele pedaço de terra com a coragem e ousadia, a ponto de arriscar a sua própria vida. Você teria coragem de fazer isso hoje? De lutar sozinho? E de não fugir? Ele guerreou e defendeu aquele campo de lentilhas com as próprias forças das mãos. A Bíblia diz que Samá matou os filisteus e o Senhor era com ele. Como podemos aprender hoje com este homem? Um homem de atitude que tomou posição. Qual é a posição que você está tomando hoje diante de Deus? Diante dos ataques
espirituais que muitas vezes nós nem conhecemos e nem sabemos. Temos que tomar uma posição, irmãos. A palavra diz que diante do ataque dos filisteus, diante do ataque desses inimigos, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas aquele homem teve uma posição no meio da plantação. Qual que é a tua posição no meio da igreja, no meio da sua casa, no meio do seu trabalho hoje? A palavra do Senhor nos fala em 1 Reis 18:21 que Elias, um profeta muito usado por Deus, chegou para o povo e falou para eles, qual que é a posição de vocês hoje? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhes respondeu. Será que você está igual esse povo que não responde? Quando Josué vê o povo dividido, irmãos, ele chama-os a tomar uma posição. Se porém não agrada a vós servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E Josué está falando hoje, através dessa palavra, toma uma posição, se conserta, se volte para Deus. Irmãos, temos que ser fortes para que o Senhor venha nos fortalecer diante de nossos inimigos. Temos que muitas vezes tomar uma posição e falar, eu sou um homem do Senhor, eu sou uma mulher do Senhor. Pedro e André também foram chamados por Cristo a tomar uma decisão. E disse-lhes, quando Jesus fosse para ele, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no Jesus. Mateus 4, 19 e 20 fala nisso. Mateus também foi chamado por Jesus. Mateus escuta o chamado de Jesus e toma uma importante posição. Saindo Jesus, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me, Mateus. E Mateus levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai esperar para tomar uma decisão? Eu vou buscar ao Senhor. Eu sou do Senhor. Eu necessito de Deus. Eu vou à casa do Senhor. Eu vou orar para o Senhor. Eu vou jejuar para o Senhor. Eu vou fazer tudo o que está no mandamento do Senhor. Uma atitude que Samar tomou. Ele não desanimou quando ele viu aqueles homens chegando, igual muitos daqueles que estavam com ele, e fugiu. Ele não desanimou, não. Ele falou assim, não, eu tenho um Deus que tudo pode. E operando ele na minha vida, quem que impedirá? É isto que aconteceu com Samar. Irmãos, mas havia um homem, quer dizer que naquele tempo, naquele estado em que estava aquele povo, os filisteus invadindo, eles esqueceram que havia um homem de Deus. Sempre vai haver um homem de Deus. Havia um homem diferente, com o Espírito do Deus vivo. Você tem o Espírito de Deus vivo? A atitude de Samar foi louvável para Deus. Foi tão importante que Deus era com ele. A sua coragem fez com que o inimigo, irmãos, fugisse daquele local. Defendeu com unhas e dentes. Ali o Senhor efetuou e realizou um grande livramento através das mãos de Samar. E hoje não é diferente. Cadê a coragem do povo de Deus de hoje? Onde está? Será que estamos fugindo diante do inimigo? Hoje, onde há uma necessidade tão grande de colocarmos as mãos e colocar esses inimigos para fugir? Ou aceitamos a derrota? Qual que é o estado em que você está? O que você faria? Você está desanimado diante de Deus? Você lutou e não conseguiu vencer? Será que você pediu para Deus colocar as mãos sobre você? Sobre andar na tua frente? Qual que é a atitude que você está tomando hoje? Irmãos, por certo o inimigo só vai te tentar quando os frutos em você começar a aparecer. Por certo, se os frutos estão aparecendo é porque o inimigo vai tentar te tirar de qualquer forma.
Naquele tempo, o inimigo tentou tirar do povo de Israel tudo que eles tinham, porque os frutos já estavam começando a aparecer, já era tempo de colher. E sempre que você for ganhar uma bênção do Senhor, for estar diante do Senhor com uma bênção, e ela estiver chegando para você, o inimigo vai se levantar. Mas ele vai se levantar para cair, porque Deus é mais na tua vida. Aquele povo vieram e acharam que estava com tudo, que já era hora de levar aquilo que Deus estava colocando na mão do povo, alimento. Será que você será covarde diante de um de seus inimigos, ou você será um valente? Pois só uma palavra de Jesus e o seu inimigo correrá. Tenha atitude, determine a sua vitória e creia no poder do Deus que você serve, como Samar acreditou, irmãos. Toma posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Aleluias.